Eu coloco esse disquinho no fundo. Gente, olha que perfeição. Olha o fundo dele como uma cela, olha como ele tá. Mesmo que eu passe a mão aqui, ó. A gente resolveu trazer um tutorial de uma massa amanteigada que você vai poder usar para você fazer os seus bolos de festa, bolos de aniversário, bolos do que você quiser. Essa é uma das massas amanteigadas que a gente usa na produção da Teu Gostinho e eu espero que você goste muito. Meu nome é Teu Correia e esse é o canal da Teu Gostinho, que se você não é inscrito, se inscreve porque a gente vai ter um monte de tutorial. A gente já tem alguns, hein? Aproveita e dá like nesse vídeo, porque quem não gosta de uma massa amanteigadazinha que derrete na boca? Essa derrete, hein? Vamos pra receita? Vamos começar o nosso tutorial de massa amanteigada. E essa massa amanteigada é uma das massas que eu utilizo para poder fazer os bolos que você consegue ver lá no Instagram que a gente posta. Vira e mexe a gente posta um bolinho lá. Lembrando que não se preocupe com a quantidade dos ingredientes porque eles estão descritos aqui na descrição do vídeo. Aproveita que você vai lá dar uma olhada nos ingredientes, já dá um curtir nesse vídeo que você vai amar esse tutorial. Para falar de bolo, gente, a gente também precisa falar de forma. Primeira coisa, untar a forma. Eu posso untar com manteiga e farinha, eu posso untar com desmoldante, eu posso colocar papel manteiga no fundo. Por que eu prefiro papel manteiga? Eu já vou te dizer. Primeiro, untar e passar farinha demora quando você tem uma grande produção. Segundo, desmoldante. Você colocar o desmoldante, mesmo que você concentre no fundo, sempre cai um pouco na lateral. Isso faz com que a massa ela não fique presa na forma. Ela simplesmente encolhe um pouco e você perde tamanho de massa quando você usa desmoldante. E aí você pode dizer para mim, nossa, mas toda vez que você faz bolo, você corta discos de papel manteiga? Não, eu não corto toda vez. Eu corto uma única vez vários discos e já deixo todos dentro de um saquinho em uma gaveta e toda vez que eu preciso, seja o disco de 15, seja o disco de 17, seja o disco de 20, eu já tenho os discos separados. Então isso agiliza, porque o tempo de trabalho na cozinha, ele é muito caro. É a parte mais cara que a gente tem no bolo. Então a gente precisa ser muito rápido. Se eu já tenho um disco cortado e a forma disponível, gente, eu só preciso colocar a forma para cima, pegar o disco e fazer o que a gente vai fazer agora. Eu vou te dar uma dica de como você vai cortar esses discos de uma maneira rápida. Eu só preciso de uma assadeira. Eu vou medir mais ou menos qual o tamanho do fundo. Pronto, é esse tamanho aqui. Eu venho aqui. Eu vou tirar uma folha e já vou tirar uma outra porque essa quantidade de massa, como eu estava falando, são para 3 camadas de bolo. Então a gente vai fazer 3 camadas de bolo. Você pode fazer o cálculo dos ingredientes para que você possa chegar em 4 camadas. Então você vai dividir a quantidade, toda a quantidade que eu estou te dando na descrição por 3 e multiplicar por 4. E aí você consegue fazer 4 camadas de bolo de 15 centímetros de diâmetro cada um. Algumas observações. Você está vendo que eu vou assar uma camada em cada forma. E aí você pode perguntar, nossa, mas quanto trabalho? Mas eu também vou te responder, nossa, mas quanta economia também, né? Porque para assar um bolo nessa forma, eu vou levar 25 minutos. Para assar um bolo com altura dupla nessa mesma forma, eu vou levar uns 35 a 40 minutos e talvez um pouco mais. Significa que eu estou gastando mais gás. E o gás, ele é mais caro do que a água que você vai usar para lavar a segunda forma. Então veja o que se encaixa melhor na dinâmica do seu dia a dia. Eu já tenho as duas folhas, eu vou colocar tudo junto e o processo que eu faço é super simples. Essa quantidade aqui são 2 voltas que eu tenho para o bolo de 15, que é o bolo que eu mais trabalho. Eu venho e coloco o papel no fundo e eu marco grosseiramente com a mão o fundo da forma. Marco de um lado, eu não posso ficar puxando o papel, tá? Ah, mas eu puxei o papel e ele escapuliu. Gente, vai aqui, encosta ele aqui no cantinho, onde ele tava. Pronto. Aqui desse lado eu faço a mesma coisa e eu vou marcar bastante o papel. Aqui você já consegue ver que fica um pouco do vinco. Você vai vir cortar em cima do vinco todas as folhas ao mesmo tempo. E aqui eu já tenho, gente, 4 disquinhos prontos. Eu coloco esse disquinho no fundo, gente, olha que perfeição. Pode fazer uma pressão no cantinho, se ele ficar uma parte levantada, e olha que praticidade. Se você tem todos esses disquinhos dentro de um envelope, guardado já na gaveta, eu acabei de untar 3 formas de uma forma muito rápida. Primeira etapa já está concluído, a gente já fez as formas, agora a gente vai começar a massa. Se eu tô falando em começar a massa, eu tô falando em um ponto crucial. A gente vai ligar o nosso forno,
e pré-aquecer o forno 180 graus. Pré-aquece o forno 180 graus, segue a instrução da receita. Se a receita ela te pedir para pré-aquecer o forno, pré-aqueça o forno. É normalmente isso que vai dar certo. Eu trabalho pré-aquecendo o forno, seguirei pré-aquecendo meu forno, inclusive meu forno tá ligado porque a gente vai bater a massa agora. Ingredientes na mesa, batedeira, lembra, ingredientes também na descrição do vídeo. Eu tenho toda a farinha da receita, junto com a farinha eu já vou colocar fermento e o sal. Aqui, gente, eu tô mexendo com um garfo, você pode mexer com o fouet, eu só tô combinando com o garfo e ajudando a soltar um pouco mais a farinha. Eu já tô com a farinha pronta, eu vou colocar ela aqui do lado porque a gente não vai usar agora. A gente vai começar batendo a manteiga e aqui também eu tenho todo o açúcar. Aqui também eu tenho os ovos e eu já tenho a pasta de baunilha que eu uso para poder saborizar. Se você quiser saborizar com raspas de laranja, raspas de limão, raspas de tangerina, se você quiser colocar alguma especiaria ou canela, cardamomo, a hora é agora. Não aconselho fazer este bolo, essa massa, utilizando ou substituindo apenas uma parte da farinha por cacau ou chocolate em pó. Toda vez que eu falo de saborização, normalmente eu faço a saborização direto nos ovos. Então toda vez que eu tenho ovo, eu coloco o saborizante junto com o ovo. Aqui eu tenho o iogurte e aqui eu tenho o leite. Eu também já vou deixar misturado. Vamos bater essa manteiga e esse açúcar até a gente conseguir uma mistura que ela fique esbranquiçada, leve e airada. Então vamos lá buscar isso agora. Isso é um processo bem comum de acontecer, tá? A gente coloca a manteiga e o açúcar, então vem com uma espátula, a gente vai soltar isso aqui e vamos bater. Paro a batedeira, gente, e vou liberando a lateral para que ele vá se tornando cada vez mais um creme mais leve, um creme mais fofo. Sabe como é que eu sei que eu cheguei no ponto e que eu sei que essa massa ela tá toda por igual? Porque você percebe que à medida que o globo ele vai girando, a própria massa ela vai se movimentando, você percebe o movimento de toda a massa. E eu tô falando da massa inclusive que tá colado na parede da tigela da batedeira. E isso faz uma diferença. Isso significa que tá tudo uniforme, que a gente conseguiu bater de uma maneira que toda essa preparação, ela está da forma como ela deveria estar. Aqui a gente já conseguiu incorporar ela tá fofinha, ela tá mais clara e a gente já pode continuar. Essa é a primeira parte de bater e a parte que mais demora para poder bater. Agora a gente vai começar o processo com os ovos. Então eu vou colocar um a um e eu vou batendo. À medida que o ovo for incorporado, eu passo para o segundo. Percebi que os primeiros ovos eles já mesclaram, eu venho aqui na lateral, vou tirar, raspar a parte que não misturou, porque eu sei que tem massa que não está misturada com os ovos, e agora vamos para o segundo ovo. Percebi que ele misturou, já passo para o terceiro. Normalmente nessa hora, gente, acontece com muita gente de talhar essa preparação. É essa preparação exatamente. Depois que você coloca os ovos, ela dá uma talhada. Primeiro, você não perdeu o seu bolo, pode continuar daí em diante, não tem problema. Uma coisa que pode ter acontecido é que os seus ingredientes, eles podem não estar todos na mesma temperatura que a temperatura ambiente. Você tem que tirar tanto os ovos, quanto o iogurte, quanto o leite, e todos precisam estar em temperatura ambiente. A manteiga, senão, na hora que chegar nesse ponto aqui, a probabilidade de talhar, ela é grande. Vai dar um bolo fofinho, vai dar um bolo gostoso, sem problema nenhum. A diferença entre uma massa talhada e uma massa não talhada é que a massa talhada, ela solta mais migalha do que uma massa não talhada. A massa não talhada, ela fica firminha, estruturada, toda por igual, toda bonitinha. Aqui a gente já tem os ovos e eu não posso demorar. Aqui eu tô explicando para vocês, esse intervalo é super respeitável. Eu já tenho os secos misturados e eu já tenho os líquidos misturados e agora eu vou fazer a combinação disso. Eu vou colocando parte do seco, parte do líquido com a batedeira ligada no mínimo para poder misturar. Então a gente já coloca um pouco de farinha. Eu vou colocar mais ou menos 1/3 aqui da farinha, gente. Coloquei a farinha, eu já ligo, ele vai começar a misturar a farinha e eu vou colocar metade do meu líquido e eu vou alternando até acabar com a farinha.
Vou parar um pouco, já coloquei todo seco e todo líquido, eu vou raspar a lateral e vou raspar o fundo. E agora eu vou fazer um processo final, que é um processo para poder mesclar de fato a massa para que ela fique uniforme, para que eu não tenha grãos de farinha dentro da massa que não foram misturados corretamente. Então aqui eu vou aumentar a velocidade até o meio da batedeira e vou voltando gradualmente. Se eu fizer o processo dessa forma, isso não vai prejudicar a massa, porque eu estou fazendo de uma maneira muito rápida. Então vamos lá, o processo é exatamente esse. Eu vou aumentando e vou verificando e a massa ela simplesmente muda. Presta atenção. Pronto, aqui eu já consegui uma massa que ela tá completamente uniforme, tá tudo muito bem misturado, porém eu ainda preciso ter um cuidado de checar na parte de baixo que às vezes existem algumas coisas que não se misturam direito. Dá uma olhada nessa massa como ela já tá. Aqui eu preciso raspar tudo que tá na lateral, tudo que possivelmente não foi misturado de uma maneira devida, e eu vou fazer esses movimentos. Olha, eu vou raspar no fundo e vou passar cortando a massa. Olha que coisa linda, que coisa cremosa. A massa manteigada é para permanecer firme assim. Essa é uma característica da massa manteigada. Vamos colocar na forma, partir o forno. Eu quero que todas as minhas massas elas tenham a mesma altura, o mesmo peso, então eu sempre peso todas as massas. Eu vou estabelecer aqui 300 gramas por forma. Dividir 300, eu ainda tenho um pouco de massa. Então aqui vai dar 330 em cada forma. Vamos colocar mais um pouco. Se eu ajustar a massa, que é o que eu vou fazer aqui agora, dando umas leves batidinhas, eu não preciso ter a parte de cima lisa. Como é uma massa manteigada, é uma massa que realmente ela é mais grossa, ela é mais densa, então ela vai ter essa característica um pouco mais rebuscada em cima. Ela já tomou toda a forma e ela já está quase nivelada ali na parte de cima. Prontinho, já estou com tudo pronto, a gente vai levar para o forno e eu vou trazer aqui, a gente vai desenformar junto e eu vou te explicar quais são os cuidados e o que a gente faz depois. Os bolos acabaram de sair do forno, eu tô trazendo aqui eles quentinho para vocês. Eu tirei, peguei e coloquei aqui na grade para poder refrigerar. Se estamos falando de bolo, estamos falando de bolo, inclusive são bolos para confeitar, bolos para você montar bolos altos e tudo mais. A gente precisa de fato resfriar esse bolo de uma maneira muito correta. E a grade de resfriamento é a melhor forma para você resfriar um bolo. Antes de você desenformar, o bolo você tem que conseguir segurar a forma na sua mão. Você vai segurar e contar até 10. Se você conseguir segurar, significa que você já consegue desenformar. Esse bolo, ele ainda tá quente, mas aqui eu quero já dividir algumas características com vocês enquanto ele termina de esfriar. Primeiro, veja que na parte superior do bolo, ele não tem um dourado muito intenso. Eu não tô buscando uma cor dourada intensa na parte superior. Eu tô buscando um bolo que ele fique assado no tempo que for necessário para ele ficar assado. E com isso, eu vou saber usando um velho teste do palito. Uma sugestão também, eu sempre coloco o temporizador da massa em 22 minutos. Eu coloco 22 minutos porque eu checo como é que ela tá. Eu checo pelo vidro mesmo sem abrir, porque pelo vidro eu já tenho uma noção. Se ainda for necessário, eu posso com o dedo tocar na parte central e fazer uma leve pressão. Ele tem que funcionar como se fosse uma almofada. Você vai apertar de leve e ele vai voltar. Eu não preciso ter uma capinha dourada, bonita em cima. Pelo contrário, se isso acontecer e seu bolo ganhar essa capa dourada, o miolo ele pode até ficar fresco, gostoso, macio no primeiro dia, mas é um bolo que ele não vai se manter assim por 2, 3, até 4 dias, porque esse bolo ele é para ficar molhadinho, independente de calda. A gente está falando de um bolo amanteigado. Eu venho com uma faca lisa, eu coloco na lateral do bolo e eu vou deixar essa faca bem colada na lateral. O movimento que eu vou fazer é seguindo a lateral. Então, com o próprio movimento da lateral, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou girar a forma. Uma outra coisa que eu também quero que vocês vejam é que é um bolo que ele não cria barriga, ele não fica um bolo abaulado. Da forma como essas massas estão, eu consigo aproveitá-las sem tirar topinho nem nada. Eu consigo aproveitar a massa inteira para poder construir o meu bolo. Eu vou fazer assim e eu vou verificar que o meu bolo ele tá soltinho no fundo, não gruda nada. E aí eu vou virar com a mão e vou segurar o meu bolo com muito cuidado. Eu já vou retirar essa película do papel.
e eu vou retirar ela toda. Quando você fizer esse movimento, principalmente com o bolo quente, como ele tá na minha mão agora, faça com muito cuidado, porque ele tá muito molinho, tá vendo? Qualquer movimento muito brusco aqui, eu acabo quebrando inclusive essa massa. E eu vou deixar ele esfriando aqui na grade do resfriador. Olha o fundo dele como tá assado, olha como ele tá. E olha a quantidade de manteiga que tem esse bolo. Olha meu dedo como ele tá brilhando. Eu vou comer, eu vou partir, eu vou te mostrar como é que ele tá por dentro e a gente vai falar um pouco mais de bolo. Até daqui a pouco. Os bolos eles já estão prontos para que a gente possa manipular porque eles estão frios. Eu tirei essa capinha dessa massa aqui. Eu também fiz uma coisa interessante, que esse bolo aqui eu nivelei. Então, eu passei a faquinha e tirei a capinha. Esse é o bolo nivelado, você pode usar um nivelador, você pode usar, esse daqui eu nivelei grosseiramente, tá? Então você pode usar um nivelador, você pode usar uma faca maior, que aí você consegue cortar ele mais reto. Essa é a diferença, quando você corta com o nivelador, e essa é a diferença quando você só tira a película com a parte de cima. Gente, eu vou provar isso aqui. Olha como a massa, ela desmancha, olha pra isso. Ela é uma massa muito, muito macia, muito macia. E muito saborosa. Nossa, que delícia. Eu adoro. E realmente os bolos amanteigados, a depender do recheio que você use, você não precisa molhar o bolo. Então fica tranquilo em relação a isso, porque a massa naturalmente, ela já é bem gostosa. Eu quero te mostrar como essa massa, ela fica estruturada. Olha que coisa linda. E mesmo que eu passe a mão aqui, ó, ela não solta migalha. Ela é uma massa que ela é firme, mas ela é firme, porém, ela é muito macia, ela é muito gostosa, ela é muito úmida. O que a gente chama de uma massa estruturada é uma massa que ela consegue suportar o peso do recheio da cobertura que você está colocando. Aliás, que tipo de cobertura que você quer ver aqui no canal? Que tipo de cobertura você acha que combina com esse bolo? Coloca aqui na descrição que eu quero a sua opinião. E a gente vai fazer, viu? A gente lê todos os comentários, responde, então pode interagir com a gente. Se você assistiu esse vídeo até aqui e gostou, um beijo. Até o próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo e não gostou, beijo também pra você. Porque você não gostou porque você ainda não fez essa massa. Até o próximo vídeo mesmo assim. Tchau!